Seja bem-vindo para esta série Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Nesta série eu vou falar sobre esses corpos multidimensionais, mas eu estou trazendo argumentos para justificar esse trabalho. E eu vou hoje começar alguns capítulos trazendo uma das coisas mais modernas que tem na biologia, nessa parte que estuda os animais, que é o estudo do comportamento dos animais, usando a matéria etologia, que são fundados por ganhadores de prêmio Nobel. É em cima desse trabalho da etologia que eu vou começar alguns argumentos para na frente justificar a ideia dos corpos multidimensionais. Por que eu estou estudando a etologia? Porque a etologia ela começou mais ou menos do ano 30 para cá, 1930 para cá, que começou os estudos dela, estudando o comportamento das abelhas, das formigas, mas o comportamento dos animais abre um leque de entendimento da personalidade do animal e do caráter do animal. A personalidade, eu estou chamando a atenção, personalidade como algo desta existência agora. E o caráter como se fosse algo mais profundo, inato, que os etologistas chamam proximais, ou imediato, ou distais, ou distante. Então eu vou iniciar o estudo desse caminho para que nós possamos compreender. Deixa você ver o segredo, a etologia. O conceito da etologia é a ciência que estuda o comportamento dos animais. Ao estudar o comportamento dos animais, quanta leque abre para compreender coisas profundas do animal, que normalmente a maioria explica as coisas distantes, o comportamento lá atrás, pela técnica ensinada por Charles Darwin, a seleção natural. Mas o que você sabe, o que é o comportamento do animal? O que é isto? Ao você estudar o comportamento do animal, você vai estudar a influência externa que esses animais exercem, o meio ambiente, a temperatura, os predadores, uma série de coisas que o meio ambiente vai influenciar externamente. Mas eles estudam o lado interno, sobretudo o lado bioquímico, o lado hormonal. Só que eu vou querer trazer esse lado interno muito mais profundo do que o estudo só da bioquímica, ou até mesmo o estudo da genética, onde o máximo que eles vão. E eu vou trazer a discussão do princípio inteligente do animal como algo organizador da influência do meio interno e também da relação do meio interno com o meio externo. Então, na realidade, o meio interno é muito mais do que a bioquímica, do que a fisiologia do animal. Ele vai trazer compreensão lá do princípio inteligente, que normalmente não é discutido no meio da etologia. A etologia tem uma visão monista, materialista, que estuda o comportamento do animal, mas sem trazer a discussão do princípio inteligente para esse entendimento. Então, você vai ver, como eu estou falando da etologia, nada mais natural do que falar dos criadores da etologia. Quem criou essa ciência etologia, você vai ver que são três figuras muito importantes. Esse Karl Ritter von Frisch é um alemão.
E esse alemão foi o primeiro a fazer um estudo bem organizado do comportamento das abelhas. Ao fazer um estudo do comportamento das abelhas, que eu vou, na frente, discutir sobre abelhas melífica. Melífica, que é uma abelha africana, que é usada, e eu tenho experiência porque eu já passei muito medicamento da Apis mellifera, então eu conheço bem a história das abelhas, mas o comportamento dela estudado por esse cientista aí, que faz parte do trio que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, quando estava. O outro é esse Konrad Lorenz. Konrad Lorenz é austríaco e ele estudou o comportamento das aves. O comportamento das aves é muito interessante, o estudo desse moço, e ele traz algumas coisas que eu vou usar os argumentos deles. Por exemplo, esse Lourenço, ele estudando o canto dos pássaros. É muito interessante ele fazendo o estudo dos cantos, mostrando o pássaro novo, aprende facilidade, dialetos entre os cantos dos pássaros da mesma espécie e até mesmo espécies diferentes. E ele fica querendo trazer explicações do comportamento para entender, trazendo hipótese para explicar esse comportamento. E eu fico imaginando quando eu vi o Freud estudando lá atrás as criancinhas, trazendo um entendimento. Por exemplo, criança estuda, aprende línguas com muita facilidade, mas os passarinhozinhos, os jovens, também aprendem muito mais fácil os dialetos dos outros do que quando ele está mais velho, porque existem regiões no pálio ventral do cérebro dele que ajudam a facilitar isso. Mas esse mestre aí deixou um trabalho excelente sobre o comportamento dos animais. E o terceiro que ganhou, esse também um gigante na área, o Nicolas Tibergen, ele é holandês, esse aí. Ele estudou o comportamento inato das aves, é aquilo que a turma da etologia chama de distal, assunto distal. Então ele estuda o comportamento das aves e o comportamento inato. Esse inato é que já nasceu com ela, esse inato é que abre brechas para a gente entender. Sem a compreensão do princípio inteligente, você vai tentar explicar as ideias inatas simplesmente pela teoria da seleção natural do Darwin, e você vai ficar alguns hiatos aí que precisava ser compreendido. Então, o estudo dessa gente trouxe. Aí, para que serve o comportamento do animal? Para que serve o estudo? Serve para você entender as aplicações das leis naturais. Normalmente esse grupo de cientistas e outros tantos, porque tem milhares de cientistas que enveredaram por esse caminho, porque a etologia, ela se liga com outros, se liga com a genética, se liga com a história do desenvolvimento, se liga com a psicologia, vai ligando com várias áreas, com a engenharia dessa área, hoje com o estudo da computação, tem uma série, a citologia, ele vai estudar o estudo dos hormônios, eles vão entendendo, porque a etologia, ela começou após as primeiras pesquisas sobre o psiquismo dos animais. O psiquismo dos animais que o Charles Darwin, o Darwin traz à compreensão quando ele procura fazer alguma comparação entre humanos e os animais, sobre comportamento, sobre a parte do psiquismo. Então eles começaram a estudar a psicologia animal, da psicologia animal partiu para o estudo da etologia, o estudo do comportamento animal, muito maior. Mas existe a psicologia animal, existe inclusive psicólogo de animais. Então as leituras das aplicações das leis naturais, porque normalmente ele diz, olha, o que interessa isso é o entendimento do desenvolvimento e da reprodução
da reprodução dos animais. Só que as leis naturais é muito maior. Trabalha a lei do progresso, a lei do trabalho, da reprodução, a lei da destruição, a evolução. Ele vai trabalhando uma série, as leis naturais vai trabalhando uma série de coisas que vai culminar com a perfeição. Ele vai culminar com isso. Mas esses caminhos para que nós possamos entender quais são os motivos para estudar o comportamento do animal. O que é que justifica o estudo do comportamento dos animais? Tem várias justificativas. Uma das primeiras que estuda é a curiosidade sobre o mundo animal. Às vezes o sujeito vai estudar o comportamento animal, vem curiosidade. Curiosidade, imagina estudar o infanticismo nos animais, ou seja, animal que mata os filhotes, não os filhotes dele, os filhotes dos outros, como o leão. O leão faz isso, ele faz esses caminhos. Como tem peixe, a ave aquática tipo jaçanã, como a barata d'água faz isto. Então você precisa estudar por que é que ele faz isto. Ou seja, por que os animais se comportam desse jeito. Porque o lobo-guará, ele quando vai defecar, ele procura o cupim e em cima do cupim, em cima do cupim ele faz isso. Deve ter algumas razões para o sujeito fazer isso. Então as curiosidades às vezes desperta o estudo da compreensão desse caminho. O sujeito começa pela curiosidade e ele vai. Outro caminho que faz é o aprendizado sobre as relações entre o animal e o seu meio ambiente. Por que é importante entender isso? O aprendizado sobre o animal e seu meio ambiente. É muito importante. Você vê o mosquito da dengue. Você, quando entende ele no meio ambiente, você vai entender. Olha, água parada, ele bota os ovos. Aí você começa a trabalhar com isso, às vezes, para curar coisas importantes em cima do que você está aprendendo com eles. Embora o aprendizado sobre as relações entre animais e o meio ambiente, muito estudo é feito com animais no cativeiro. No cativeiro ele apresenta uma série de complicações que no meio ambiente e na natureza ele não estaria. Ou tem animais que é difícil de você estudar ele, porque ele fica no subsolo, ele fica escondido, ou os hábitos dele é noturno, mais difíceis de você trabalhar isso. Mas ainda já existe e o mundo está aberto, porque apesar de ter bastante animais estudado o comportamento, tem muitos ainda que ninguém parou para estudar, mas é de uma riqueza imensa sobre esse entendimento do comportamento, e o comportamento é, como eu disse, vai trazer uma ideia da personalidade do animal, mas vai trazer a ideia também do caráter do animal, que é algo mais profundo. O estabelecimento dos princípios gerais do comportamento do animal. Tem princípios gerais para isso. E esse estudo da etologia, estudando esse caminho, você também abre um leque de grandes entendimentos. Eu vou falando rápido nessa parte, porque o que me interessa é trazer a ideia do princípio inteligente para discutir os corpos multidimensional do animal, que não é discutido na etologia, nem nenhum ramo dessa parte de veterinária. Melhor entendimento do comportamento do homem. Se estudar o comportamento dos animais, abre um leque de entendimento para o comportamento humano. Vê que o Darwin estudou, fez alguma comparação entre o psiquismo do homem e do animal. Ele faz isso e então o entendimento do comportamento do animal vai ajudar o entendimento dessa parte. Controle de pestes.
Muitas vezes, você sabendo que o animal reage dessa maneira, você tem uma ideia de trabalhar o controle de pestes. Você sabe que tal animal na primavera que age assim, tal animal age assim na época que vai ter o cruzamento dele. Tal animal age assim, por exemplo, abelha. A abelha que pica é a fêmea da Apis mellifera. Então você tem que saber isso, é a fêmea que está. Então tem um comportamento, existe controle para inclusive pestes. Tem um número grande de pestes que é provocada pelos animais, que você, se você tiver o estudo do comportamento, você tem uma ideia de como fazer esse trabalho. Conservação e manejo de espécies ameaçadas. Nós temos uma quantidade grande de espécies que são destruídas anualmente. E há necessidade de conservação e manejo de espécies ameaçadas. Porque tem espécies que, se ela for extinta, será um problema muito sério para a humanidade. Você vê, os passarinhos estão matando muitos pássaros. É problema sério na humanidade, porque eles são polinizadores de muitas plantas. Muitas plantas precisam da abelha, precisam das mariposas, precisam das borboletas, e às vezes é um perigo a entender isso. E tem que trazer a conservação dos manejos das espécies ameaçadas. Tem muitas espécies que já não existem mais. Não existe mais aqui. Mas isso o homem não tinha conhecimento. Então esse conhecimento é importante para o manejo dessas ideias ameaçadas. É muito importante. O estudo da etologia, você estudando o comportamento, ajuda a entender a evolução do animal. A evolução. Só que a evolução do animal, desde o Darwin até hoje, que começou o estudo mesmo para valer, teve estudo antes do Darwin. Teve Lamarck, teve o próprio Erasmo do Darwin, o avô do Darwin já fazia isso. E teve o que lançou trabalho junto do Darwin, que é o Wallace, Alfred Wallace. Só que o Alfred Wallace trouxe a ideia do princípio inteligente nessa evolução, porque o Alfred Wallace era espírita. E aí não deram destaque para o Darwin, só destaque para o Darwin. Então vem estudando a evolução do animal, mas vem estudando numa visão eminentemente biológica. Não traz uma compreensão da biologia com esse princípio inteligente. Então ajuda a entender a evolução do animal, mas da ideia mais proximal, a ideia muito distante, e ele entender 2.000 anos, 10.000 anos, 50.000 anos atrás. A dificuldade é muito grande, que a etologista chama de princípios distais, mas o princípio inteligente abre um leque de grande entendimento sobre esta parte. A etologia, aí é uma coisa minha, ajuda a entender o princípio inteligente. Lógico que o princípio inteligente não é discutido por os etologistas, não discute. Esses 3 que fundaram ela, ganharam o prêmio Nobel, e os outros que vieram, ninguém discute o princípio inteligente. Mas trazer a discussão do princípio inteligente para os animais é algo que vai aumentar o leque de entendimento de tantas coisas. Como eles, quando compreendem e pega do sistema nervoso para cá, é que eles vão trazendo o entendimento, sistema nervoso, as reações elétricas pelo sistema nervoso, mas depois as reações química, eletroquímica, que o sistema nervoso começa e as glândulas vai ampliar isto, abre um leque de entendimento. E antes do sistema nervoso? E as reações que tem lá atrás? E as reações magnéticas? E as reações dos cristais, que ainda não é discutida nesse caminho aí. Então, a etologia
vai ajudar. Eu vou trazer algumas coisas da etologia, das abelhas, dos animais, de alguns animais. Vou trazer trabalhos desses grupos todos que tem sobre etologia, mas para servir de argumento para onde eu vou trabalhar, que é a compreensão dos corpos multidimensionais dos animais. Esses corpos multidimensionais que, que tem, que eu mostrei slide da outra vez, assim, ele tem o corpo etérico, o duplo etérico, tem o perispírito, tem o corpo mental, tem o inconsciente atual, o inconsciente passado, o inconsciente puro, e nós vamos poder estudar esses corpos multidimensionais do animal de uma forma mais, pelo menos o que tem de evidências científicas a favor desse assunto. Então o estudo da etologia abre um leque de grande entendimento dessa parte da compreensão dos corpos multidimensional dos animais. Eu agradeço a consideração de vocês estarem escutando essa série. Você achar interessante, passe para os seus colegas, para os seus amigos, sobretudo as pessoas ligadas com essa parte de animais, que estudam animais. Uma boa sorte, muito obrigado pela consideração e Deus guarde você e sua família hoje e sempre. Muito obrigado.